Olá, Pai Senhor a todos os irmãos que estamos assistindo, como os irmãos podem ver, este mês de agosto será na direção dos jovens e eu estarei incumbido de trazer a mensagem para as EBDs que estará disponível todos os domingos às 9 da manhã. Bom, hoje dará início às aulas e como vocês já podem ver no quadro, a aula será sobre vencendo as tempestades da vida. Desde já os irmãos já peguem sua Bíblia e abram em Mateus 14, 22, também deixem aberto em Salmos 40, 17, para poder a gente adiantar o máximo possível, porque o tempo é muito curto. Mas antes de tudo, vamos fazer uma breve oração para poder a gente começar as atividades, porque tudo depende do Senhor Jesus Cristo e é Ele que vai falar aos nossos corações. Amém? Fechemos nossos olhos. Pai maravilhoso, nós agradecemos por estarmos aqui reunidos, Pai, como família, na tua casa, cada um nos seus lares, mas assim, Senhor Jesus, buscando aprender mais um pouco mais daquilo que o Senhor preparou aos nossos corações. Então, abra nossa mente, nosso coração, que o Senhor esteja assim todos os dias a falar a cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, sem muitas demoras, abre em Mateus capítulo 14, 22. Eu vou ler para os irmãos, já que o tempo é muito curto, eu vou precisar adiantar um pouco. Então eu vou ler para os irmãos acompanhem aí de cá. Olha o que o texto bíblico diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, o outro lado do mar de Tiberíades, enquanto ele, Jesus, se despedia da multidão. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E ao cair da tardezinha, já próximo ao pôr do sol, lá ele estava só. 24, verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas do mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E, portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Vamos lá, irmãos. Guarde esse texto bíblico que tem tudo a ver com a mensagem desta manhã. Primeiro, vencendo as tempestades da vida. Quando eu ler essa frase, a palavra mais forte, obviamente, é a palavra tempestade. E elas acontecem nas nossas vidas. Mas como identificar uma tempestade na nossa vida? Como podemos identificar o que é tempestade, o que é tribulação, o que é adversidade, o que é tentação, o que é prova? Como a gente pode identificar que o que está sobre a nossa vida é uma tempestade? A gente pode perceber aqui nesse texto bíblico, e eu vou mostrar para os irmãos aqui 5 tópicos que a gente pode identificar baseados no texto bíblico, trazendo para as nossas vidas como a gente pode identificar que é uma tempestade. Primeiro ponto, a situação fica descontrolada. Irmãos, na tempestade nós não conseguimos ter controle. Por mais que nós tenhamos uma vida íntima com o Senhor, por mais que nós tenhamos experiência de vida com coisas, com empresa, com trabalho, com faculdade, com escola, com tudo, com toda a experiência que você tenha, por mais que você tente controlar, por mais que você tenha vivido com situações semelhantes, nós não conseguimos controlar uma tempestade. Então esse é um ponto. Quando você perceber na sua vida que você não consegue controlar aquela situação, isso já é um indício de que é uma tempestade, certo? 2. É uma força maior que nós. Às vezes nós temos situações e adversidades que nós conseguimos lidar, que nós conseguimos vencer, que nós temos força suficiente, nós temos potencial suficiente de vencer aquela situação. Mas nem todas isso é possível. Quando nós não conseguimos vencer alguma adversidade, situação,
na nossa própria força, no nosso próprio potencial, até onde a gente possa suportar, foi no limite, nós não conseguimos mais, é mais um indício de que isto é uma tempestade. Isso significa que a tempestade, irmãos, são mais fortes e maiores do que nós, então nós não conseguimos medir forças, não conseguimos vencer elas, certo? Então quando uma situação é muito mais forte, eu não estou conseguindo vencer por anos, é um indício de uma tempestade, certo? Já é o segundo ponto. A situação fica descontrolada e eu não tenho forças, não consigo medir forças contra esta situação. 3. A tempestade machuca a nossa alma. Aquela situação dos discípulos lá no barco, no meio da tempestade, já navegar no mar bravo, com aqueles ventos fortes, aquelas ondas açoitando os barcos. Será que aqueles discípulos não ficaram com medo? Será que aqueles discípulos ficaram aflitos? Será que aqueles discípulos não passaram pela cabeça: vou morrer, vou deixar minha família? Será que não passaram por essa situação? Então, irmãos, as tempestades, elas machucam as nossas almas. As situações, as adversidades, as tribulações, as provações que nós passamos neste mundo invadem a nossa alma e a gente fica, por muitas vezes, aflitos, angustiados, perplexos, com medo. E é mais um indício de que isso possa ser uma tempestade, certo? Então vá aguardando aí. É uma situação descontrolada, por mais que a gente tenha vida, nós não conseguimos controlar, certo? É uma força que é maior e mais forte que nós não conseguimos vencer. E 3, machuca a nossa alma. 4 ponto, a tempestade invade nossa vida. No texto bíblico você pode ler também que as ondas, elas açoitavam os barcos, elas não avisavam que estavam chegando. E aquelas ondas poderiam embarcar a embarcação. A mesma coisa nas nossas vidas, irmão. Então, quando as tempestades vêm na nossa vida, elas não vem avisando: estou chegando, se preparem psicologicamente, emocionalmente, porque vai vir aí uma tempestade. Não avisa, irmão. Então a tempestade, ela chega sem avisar, certo? Então, por isso, nós temos que estar preparados em todo momento para não ser não sofrer tanto o impacto dessas tempestades nas nossas vidas, certo? Então ela invade a nossa alma, ela perde essência. É o 4º ponto. E por último, 5º ponto para esse primeiro tópico, a tempestade. Na tempestade, nós perdemos o equilíbrio. Irmãos, que discípulo estava naquela situação firme, numa posição de equilíbrio, numa posição de que poderia passar qualquer coisa, ele não ia cair, não ia ser lançado ao mar, não tem condições. É mais outro indício de que na tempestade nós não temos equilíbrio, nós perdemos a noção, nós perdemos o chão, nós perdemos as forças nas pernas, nós perdemos a firmeza, nós perdemos a rigidez. Então na tempestade nós não conseguimos manter uma posição, nós não conseguimos ficar firme. É o último ponto para identificar de que o que está acontecendo na minha vida, na nossa vida, é uma tempestade, certo? Então, só para relembrar, a situação é descontrolada. Na tempestade, ela é uma força maior que nós não conseguimos vencer. 3, a tempestade machuca a nossa alma. 4, a tempestade invade a nossa vida sem pedir licença. E por último, é uma situação na qual nós perdemos o equilíbrio, certo? Então esse é o ponto 1. Ponto 2. Como vencer as tempestades? Ora, primeiro, é uma situação que ninguém quer passar, uma situação complicada e difícil. E muitas vezes, quando estamos em meio a essas situações complicadas, em meio a essas tempestades, uma das coisas que pode nos dominar, que pode, irmãos, que não deve, que pode, é o pavor. Então, irmãos, em nome de Jesus, não permita que durante essas situações complicadas, em meio às tempestades, o pavor domine você. Porque o pavor faz com que a gente não tenha para onde, não tenha de onde tirar força, não tenha nem como se mover. Então, primeiro passo, não deixe o pavor dominar. Pense que Jesus está ali, pense que Jesus está do seu lado para poder lhe sustentar, lhe erguer e que Ele vai lhe salvar de toda e qualquer situação complicada. Amém? Um outro ponto. Use o máximo da sua força, irmãos. É complicado, é difícil, está passando pelas tempestades, mas, irmãos, não desista. Use a sua força.
Use seu potencial ao seu favor para poder você conseguir alcançar a vitória, para você poder conseguir passar pela tempestade. Então use o máximo que puder, certo? Ora, se os discípulos, pegando a analogia bíblica que nós acabamos de ler aqui, se os discípulos desistissem de segurar o leme, se os discípulos desistissem de puxar cordas, de equilibrar o peso da embarcação, de puxar a vela, de baixar a vela, se os discípulos parassem de manusear aquela embarcação para mantê-la sobre o mar, será que aquela embarcação continuaria ainda firme sobre as águas até Jesus voltar? Ou essa embarcação já teria naufragado e eles já teriam sido afogados? Então eles, irmãos, lutaram até o fim. Eles persistiram, usaram o máximo de si, se cansaram, afligiam sua alma, enfrentaram medo, enfrentaram pavor. E em meio à situação, a solução, Jesus veio andando sobre as águas. Então, aguenta firme, lute até o fim, porque a vitória vem em nome de Jesus, certo? Uma outra, não desista de lutar. É bem semelhante ao ponto anterior. Usar o máximo da força, não desistir de lutar. Não adianta você usar o máximo da força, você está aqui, neste momento, usando o máximo da sua força, já está com os músculos fraquejados. Mas o seu pensamento é de querer parar. Não adianta também. É acabando as forças, mas pensando em continuar a lutar, mesmo que acabe as forças. Sim, mesmo que acabe as forças. É continuar a lutar. Então não pare de lutar. 4. Acredite que você vai vencer. Acredite que Jesus, que o Senhor está ali conosco para a gente conseguir vencer essa batalha, certo? E por último, clame a Jesus, porque Ele está sempre ao nosso dispor para nos salvar, nos livrar, nos libertar e nos garantir a vitória. Amém? Então são 5 pontos para poder vencer as tempestades. Não deixe o pavor dominar, use o máximo da sua força, não desista de lutar, não seja incrédulo, acredite sempre e clame por Jesus. Claro, temos que chamar por Jesus. Afinal, só com Jesus que nós podemos conseguir vencer as tempestades. Que é o último tópico 3. Porque Jesus permite as tempestades. Por favor, irmãos, abrem Salmos 40, 17, que diz assim, eu vou ler para os irmãos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas de mim, ó Deus. Isto é Davi falando em suas orações ao Senhor. Ora, Davi era um rei. Davi tinha grandes palácios, Davi tinha suas iguarias, Davi tinha seus luxos. Davi era uma pessoa bem querida, era uma alteza, uma majestade no meio do povo. Mas mesmo assim ele reconheceu que ele não é nada sem ninguém. Ele não encheu o seu ego para poder querer vencer as coisas, conquistar as coisas, passar pelas provações e tribulações, no seu próprio ego, na sua própria força, no seu próprio status. Ele não pensou assim. Ele pensou em que sem Deus ele não podia nada. E ele reconhecia isso nesse salmo. Sou pobre, mesmo tendo riquezas. Sou necessitado, mesmo tendo riquezas. Porém, é o Senhor quem cuida de mim. Olha que maravilhoso, irmãos. Olha que reconhecimento maravilhoso. Ele tinha tudo ao seu redor, ao seu favor, ao seu privilégio, mas mesmo assim reconheceu que é o Senhor que cuida de tudo. Ele reconhece aqui que ele é uma pessoa dependente, que ele sabe quem ele é. Uma pessoa limitada, que pode errar, que pode fraquejar, que pode pecar, que pode cair. Mas o Senhor, sendo uma pessoa temente, o Senhor vai cuidar dele, de você também, em nome de Jesus, certo? E para encerrar o segundo tópico, de por que Jesus permite a tempestade, era para poder a gente reconhecer que somente com Jesus que nós podemos vencer as tempestades, não com concorrentes. A verdadeira solução, saída e escape para que o mar se acalme nas nossas vidas, para que a tempestade passe e a gente, por mais que sinta cansado, aflitos com os embates que nós vamos enfrentar na tempestade, somente com Jesus é que podemos vencer todas elas. Amém?